Muito bem, voltamos com o segundo bloco aqui do Super Notícias desta sexta-feira e neste segundo bloco tenho a honra de receber aqui mais uma vez o professor Geiser Soares, ele que está aqui para poder falar e enfatizar a importância do retorno das aulas presenciais, não só no cômputo aqui de Governador Valadares, mas também, claro, na educação de todo o Brasil. Primeiramente, Geiser, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, seja muito bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Então, com relação a essa questão da volta, né, presencial, é algo que desde o ano passado a gente já estava aguardando, né, o momento certo. A gente sabe que assim, tem todo um processo de normas de segurança, normas sanitárias que precisam ser obedecidas. Já estávamos, desde o ano passado, aguardando o momento certo para fazer isso. Com a questão da vacinação, né, surgiu essa oportunidade, então, da vacinação dos professores, né? E a gente, né, recebeu então essa autorização dos órgãos ali para poder fazer essa abertura. E agora nós já estamos desde um pouco antes do meio do ano, né, já estávamos voltando com as aulas presenciais, as escolas particulares. Agora, no meio do ano, voltaram as escolas públicas, né? E realmente, assim, a gente aproveitou bastante do ensino online, né, das aulas online, mas o ensino presencial, ele realmente, a gente observa pelos alunos que eles estavam sentindo falta, para os professores também, esse contato realmente ele é importante, né? Não que a gente não esteja atendendo também os alunos, porque estamos no momento, né, com ensino híbrido. Então, tanto uma parte em casa e uma parte dentro exatamente. da escola. Temos os alunos que estão assistindo às aulas em casa, a mesma aula que é dada para os alunos presencial, os alunos que estão em casa estão assistindo também, né, através ali do notebook, tablet, celular, né, eles estão acompanhando também, né? Mas é importante até mesmo para esses alunos que estão em casa também, né, a aula presencial, ela sendo transmitida no híbrido, ela é diferente. Ela tem ali, no caso, né, um outro formato, ela tem uma outra proposta, né? E a gente observa isso nessa resposta dos alunos. Tem sido positiva, né? Seguindo todas as normas de segurança, tem todo um processo que a gente precisa obedecer, mantendo o distanciamento, observando ali questão de sintomas, medindo a temperatura. Tudo isso tem sido observado e a resposta tem sido bem positiva por parte dos alunos e dos professores também. Para quem não é da área e não entende muito em relação à questão da educação e principalmente do trabalho do professor, claro que todos nós sabemos a importância que todo professor tem na formação de qualquer pessoa, na formação de um ser humano, mas em quesitos práticos, o quão importante é esse contato direto com o aluno dentro da sala de aula, até mesmo para poder enriquecer e gerar um conhecimento ainda maior por parte desse aluno. Sim. A aula presencial, no caso, né, no momento, como eu falei, a híbrida, né, então assim, ela está sendo presencial e online ao mesmo tempo, mas esse contato com o aluno, ele tem essa questão social, essa questão psicológica. A gente observou que muitos alunos estão impactados por esse momento de pandemia, por esse momento em que eles estiveram online, né, observamos que muitos alunos ficaram mais retraídos, mais introspectivos, né? E agora, alguns alunos chegaram realmente bem reservados e agora, né, que já temos aí alguns meses de aula presencial, esses alunos já estão se abrindo. A gente observou como o contato, não só com o professor, mas com os colegas de classe, né, como tem sido positivo e como isso fez falta para esses alunos, né? E acredito, claro, para os professores também. A aula online, ela é eficiente, ela tem ali o seu papel, mas realmente a aula presencial ali, ela tem essa questão do contato físico assim, né? Claro. Contato físico, mantendo o distanciamento bem longe. Mas você estando ali no mesmo ambiente com o aluno, ele se sente ali mais acolhido, ele sente ali, no caso, uma proximidade maior com o professor para poder tirar dúvidas, para poder participar. Inclusive, tem muitos alunos que no online eu não tinha essa participação e no presencial o aluno pergunta, ele tira dúvida, ele dá opinião. Né? Nem parecia o mesmo aluno da aula Exatamente, online, né? Exatamente, assim, parece que é outro aluno. Inclusive, muitos alunos que questão de ansiedade, questão ali, no caso, né, alguns até com, né, um certo quadro ali depressivo por causa desse isolamento da pandemia, a gente observa agora ali um resultado mais positivo e
esse aluno está mais animado, ele está mais participativo. Então, assim, realmente tem sido muito positivo esse resultado que a gente tem observado aqui com o retorno. Então, pelo seu relato, dá para a gente poder perceber, a nível de percepção, e você pode confirmar se eu estiver errado ou não, que a questão da volta das aulas presenciais, ela vai muito mais além da questão do aluno ir para a escola, ficar dentro da sala de aula e ir embora. É algo muito mais abrangente que tem a ver diretamente até com a parte psicológica de alunos que, como você mesmo disse, na aula online não participava tanto, não tinha tanto interesse e, infelizmente, acabou tendo também outros tipos de problema, como ansiedade e até mesmo questões depressivas. Então, dá para a gente poder afirmar que a questão da volta das aulas presenciais ela é de suma importância, não só pela questão dos alunos voltarem, de fato, para a escola, mas tem todo um contexto por trás disso. Eu arrisco dizer, Gustavo, que seria que o ponto positivo é mais psicológico do que didático. Obviamente que a aula presencial ela tem, né, um outro formato. É para vocês, professores, claro. Sim. Mas o conteúdo que é passado na aula presencial e o conteúdo que é passado na aula online é o mesmo. Sim. É o mesmo conteúdo, são as mesmas matérias, as mesmas atividades. Mas do ponto de vista psicológico, não sou profissional na área para dizer, mas assim, o que, pelo que a gente observa ali na vivência, para o aluno, essa questão psicológica do convívio, do contato com o professor e com os colegas de classe, tem um resultado positivo no aprendizado. Né? E que para vocês é fundamental. Com certeza. Então, assim, podemos afirmar assim, que esse contato, essa volta nas aulas presenciais tem sido positivo do ponto de vista psicológico para os alunos, com certeza. Sem sombra de daí talvez a grande explicação, ou uma das grandes explicações, um dos grandes motivos pelo anseio e pelo grito que todos os professores, é claro que uma grande parte dos professores, não só aqui de Governador Valadares, mas de todo o Brasil, sempre relataram durante todo o ano passado e ainda neste ano, antes da volta das aulas presenciais, em relação à questão dessa volta, né, de como é importante e até mesmo por essa questão que nós acabamos de abordar aqui, que é algo muito mais abrangente do que só o aluno estar lá dentro da sala de aula, sentado na carteira, copiando a matéria, copiando o dever de casa, enfim, realmente é algo muito complexo. Geisa, para a gente poder chegar na parte final da nossa entrevista, eu queria saber de você em relação a este ano de 2021. Já estamos agora no final do mês de agosto, setembro está batendo na porta, e no ano passado, não só com o sistema de educação brasileiro, mas também em outras áreas, a grande pergunta era: qual era a grande lição que o ano de 2020 trouxe para as mais diversas áreas do Brasil? Sobre a educação, já dá para poder ter alguma lição tirada neste ano de 2021? Claro que aí faltam 3, 4 meses para se encerrar um ano. Mas já tem alguma lição que dá para tirar? Acredito que sim. Como a gente teve estávamos preocupados no início do ano de não poder voltar presencialmente. Ficar mais um ano, né? Ainda bem que conseguimos voltar presencialmente no meio do ano. E essa volta presencial nos permite fazer esse comparativo desse ano com o ano passado e, né, ver como... Foi importante essa experiência online. Foi importante para quê? Para a gente ter, então, a noção de como esse convívio ele faz parte do processo de ensino. Né? A aula online, como eu falei, o conteúdo é o mesmo, mas o conteúdo didático ali, somado com a convivência com o professor, com os colegas, com o ambiente escolar ali, ele tem um outro resultado. Né? Um resultado que a gente observou um resultado em 2020 e, com certeza, agora, chegando em setembro, né, a gente já consegue observar uma resposta diferente, um resultado diferente que vamos ter no final do ano por causa desse contato presencial. Como isso deu um impacto no aprendizado, na convivência, na vivência do aluno, do ponto de vista psicológico, como você tocou ali, como isso foi positivo. Então, dá sim para a gente ter uma resposta aí positiva com relação a esse retorno, né, e esse comparativo. Sobre o retorno das aulas presenciais, no ano passado, infelizmente, foram vários os relatos de vários profissionais ligados à área da educação de que o ano de 2020 era um ano praticamente perdido na questão do ensino em relação ao aluno, e aí seja na seara da escola ou até mesmo, claro, de universidade. Sim. Com o retorno das aulas presenciais neste ano de 2021, você que está dentro ali do cenário da educação, dá para poder pensar que dá para ter uma recuperação em relação a tudo que foi perdido no ano passado? Se é que tem uma coisa que foi perdido, claro, na sua visão. Do ponto de vista, como eu falei, assim, essa questão psicológica ela teve um impacto muito maior no aluno
do que o didático. Então, assim, observamos no ano passado uma resistência de alguma parte dos alunos nessa mudança de formato que foi brusca, foi, né, muito drástica para eles. E esse ano, né, por orientação dos órgãos de ensino, nós fizemos uma retomada no início do ano do conteúdo do ano passado. Então, fizemos uma pequena revisão com todos os professores, todos os conteúdos. Foi feito, os 2 primeiros meses, né, ali foi feita uma retomada com os alunos do conteúdo do ano passado, exatamente para evitar essa defasagem nesse ano. Tá? E como eu disse, assim, o resultado tem sido positivo. Observamos que eles conseguiram ali absorver, né, o que foi retomado, o que foi revisado, recuperado, né, e não impactou de forma brusca, né, no ensino desse ano. Claro que tivemos início ainda online nos primeiros meses desse ano, né, mas agora, no presencial, a gente observa ali que eles estão caminhando como se, né, nada tivesse acontecido. Sim. Tem, claro, os alunos que ainda estão no híbrido, tem essa interação dos dois, então não vou dizer que está 100% igual ao modelo antes, né, da pandemia. Sim. Mas com certeza assim, a recuperação tem sido bem positiva e acredito que não teremos uma defasagem muito grande assim, né, nos alunos que estão acompanhando ali os dois modelos. Sim. Certo? Para a gente poder encerrar de vez nosso bate-papo, no ano passado ficou muito evidente o quanto que a relação entre pais e professores ela é de extrema importância para o sucesso não só dos professores, da escola e principalmente do aluno e, claro, seus pais em relação aos seus respectivos filhos. Uhum. Esta relação realmente ela foi fortalecida no ano passado e continua muito forte neste ano, tendo como base de comparação os relatos que você tem dos pais dos seus alunos, por exemplo? Eu acredito que se tem algo que possamos colocar aí de positivo, extremamente positivo desse período de pandemia, dessa mudança do presencial para o online, sim, é esse contato com os pais dos responsáveis. Como tivemos que abrir os canais, né, de redes sociais para ter contato com esses pais, sim, e os pais terem contato com os professores, os alunos também. Então, eu posso pontuar aí que temos muito mais contato com os pais agora do que havia antes da pandemia. Sim. Os pais precisam acompanhar pela questão ali, né, do aluno estar online, aqueles alunos estavam online, e meio que isso já se tornou ali algo orgânico, sim, dentro do funcionamento da escola. Então, os pais já procuram, já ligam mais, já, né? E que tende a crescer pelo restante dos anos. Eu acredito que sim, pelo que eu tenho observado, sim. Esse contato dos pais e dos responsáveis com a escola aumentou por causa desse período e eu acredito que seja algo que vai se tornar agora corriqueiro, vai se tornar ali comum esses pais estarem mais presentes, né? Não que não estivessem antes, mas aumentou ali a presença deles nessa vivência escolar. Novo normal, então, podemos colocar assim? Espero que sim, porque tem sido bem positivo. Obrigado mais uma vez, Geiser, pelo bate-papo e as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Agradeço. Tamo junto, Geiser. Obrigado mais uma vez. Para poder encerrar o Super Notícias desta sexta-feira, última edição desta semana, né? Vamos falar do Galo, Atlético que ontem venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 2-1, um jogo de ida da fase de quartas de final da Copa do Brasil e dá um passo muito importante para se classificar para a fase de semifinal. Nátio Fernandes marcou ainda no primeiro tempo, depois o Fluminense marcou com o atacante Fred e depois ele, mais uma vez, o incrível Hulk, mais uma vez mostrou o porquê é o principal jogador do futebol brasileiro nesta temporada de 2021. Como eu disse, né, Galo que abriu uma vantagem mínima, mas muito interessante, joga por um empate na próxima partida, daqui a 15 dias, o jogo será disputado, claro, no estádio do Mineirão e agora volta a sua atenção, volta a sua força para a partida de domingo, 8h30 da noite, contra a equipe do Red Bull Bragantino, partida que será disputada lá em Bragança Paulista, e o Atlético, né, que está muito confortável no Campeonato Brasileiro da Série A, tem aí uma diferença de 6 pontos em relação ao segundo colocado, que neste momento é a equipe do Palmeiras, portanto, é o Atlético embalando vitórias e está num grande momento e quase na semifinal da Copa do Brasil, já está na semifinal da Copa Libertadores da América e neste momento é o atual líder do Campeonato Brasileiro com 6 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Portanto, é um momento para ninguém colocar defeito. Como eu disse, próximo jogo do Galo, domingo, 8h30 da noite, contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Cruzeiro entra em campo também no domingo, porém um pouco mais cedo, contra a equipe do CRB no estádio
Rei Pelé, Cruzeiro que vai buscar aí, né, a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando também que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai poder contar com o Marcinho e também o volante Matheus Neres. Ambos foram acometidos pela Covid-19, ficaram no período de isolamento e já estão disponíveis para o confronto contra a equipe do CRB. Como eu venho dizendo ao longo desta semana, né? Como eu vinha dizendo, CRB que tem sido o grande calcanhar de Aquiles do Cruzeiro desde o ano passado, né? O Cruzeiro que desde 2020 não venceu em nenhuma ocasião a equipe alagoana. Vamos ver se a equipe celeste vai quebrar esse tabu diante da equipe do Galo de Alagoas. Super Notícias desta sexta vai ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado a você que me acompanhou durante toda esta semana e eu volto na próxima segunda. Um grande abraço, um excelente final de semana para todos vocês e até segunda.